Fique agora com o Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos, irmãos, companheiros da Rádio Fraternal. Hoje, novamente, com o nosso Espiritismo em Ação. Recebendo aqui conosco nossa querida amiga companheira Eulina Cavalcante de Almeida, jornalista, professora, já aposentada nas duas profissões, e na área da doutrina como médium, palestrante, dirigente de escola de aprendizes do Grupo Espírita Joana de Ângeles de Santo André e dirigente do Coral Joana de Ângeles. Muito boa noite, Eulina. Boa Seja noite. bem-vinda mais uma vez conosco. Boa noite. Eu agradeço imensamente o convite e gosto muito de vir aqui, tá? E vim com muito amor, com muita alegria. E nós gostamos muito de recebê-la sempre conosco, porque sabemos que você tem muita para poder passar para os nossos ouvintes, para poder falar um pouco da doutrina, essa doutrina maravilhosa que nos conduz, que nos abraça. Não é nós que abraçamos a doutrina nos abraça e faz com que a gente siga sempre com ela. É lógico, fazendo aquilo que o Cristo nos pede, aquilo que Ele nos exemplifica. E, como sempre, quando a gente comenta, né, nós trazemos pessoas importantes na área da doutrina, mas para que elas possam passar para a gente também a questão da experiência delas, como é que é o dia a dia, porque todos nós temos a nossa vivência da doutrina, mas nós temos a nossa vida particular, a nossa vida pessoal, nossa profissão, o nosso ganha-pão. E aí, Eulina, você aposentou no jornalismo e como professora. Quanto Sim. tempo nessa área? Mais ou menos uns 25 anos. 25 anos. Mais ou menos. E Como professora, menos. Sim. E na doutrina, quantos anos já? A doutrina é uma história comprida. É uma vida inteira. Que bom. Então vamos começar. Como é que se iniciou então? Foi assim. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe me colocou num colégio de freiras, o Coração de Jesus, em Santo André. E eu não me dei bem logo de cara, porque tinha que ir na capela rezar todos os dias, tinha que rezar quando entrava, quando saía, depois do recreio. E cada vez que eu entrava na capela eu me sentia mal. Eu tinha tontura, minha vista escurecia. E quando eu entrava em igreja, a partir daí, sempre que eu entrava em igreja eu passava mal. E não havia explicação, né? As freiras diziam que eu passava mal porque a gente tinha que comungar e antigamente se comungava em jejum. Então, que era fraqueza, né? Então, me dispensaram de comungar, aquela coisa. Mas continuava. E ninguém sabia por quê. E foi indo dessa forma até que eu saí desse colégio, fui para outro. E quando eu estava com 14 anos... Estava para completar 14 anos, eu comecei a ter desmaios. Assim, de forma inexplicável. Sem ter nenhum problema de saúde. Comecei a desmaiar e desmaiava em qualquer lugar, inclusive na rua. O que era um perigo, né? E, por sorte, a minha mãe, ela levou em vários médicos e todos falavam que eu não tinha nada. Não havia motivo para eu ter desmaios. Até que ela passou num médico lá de Santo André, um médico famoso. Ele era espírita e ele aconselhou a minha mãe a me levar num centro, procurar um espírita. Só que naquele tempo, em 57, isso, era muito difícil, porque em Santo André não havia centros, não tinha nenhum. Havia um centro espírita aqui em São Caetano, que eu não sei o nome, não tinha nome, era uma casa muito simplesinha, uma espécie de uma edícula no fundo de um quintal, e eles faziam só trabalho mediúnico, e um senhor bem idoso
atendia as pessoas e recomendava qual tratamento que ela tinha que tomar. Os passes eram muito diferentes do que são hoje, era apenas imposição de mãos. E só que para eu chegar nesse centro, teve uma outra experiência. A minha mãe procurou uma senhora, morava na rua da minha casa, e ela era benzedeira, uma benzedeira daquelas de primeira. E a minha mãe foi procurá-la. Ela falou: olha, eu sou benzedeira, mas eu sou espírita. E eu estou começando um trabalho numa casa espírita que vai ser aberta em Santo André, que é a Casa de Solidariedade. E nós estamos, por enquanto, num barracão. Mas o centro já vai começar a ser construído. E ela me levou para uma reunião. E quando eu cheguei nessa reunião, primeiro foi com ela. Eu cheguei nessa reunião, as senhoras que estavam reunidas já falaram de cara, mediunidade muito aflorada, e fizeram testes comigo, perguntaram o que eu estava vendo, e batia com o que elas estavam vendo. Então, eu continuei frequentando com ela algum tempo esse centro. Depois eu vim parar nesse de São Caetano, porque disseram que era mais avançado, já era um centro já, né, oficializado. E eu vim, eu sei que era na rua Manuel Augusto Ferreirinha, mas não, o nome, infelizmente, e já procurei, o local não existe mais. Devem ter feito construções na frente do terreno. Mas no dia que eu cheguei nesse centro, esse senhor idoso que atendia as pessoas, ele olhava muito para mim quando eu estava na fila. E eu comecei a ficar cismada. Eu falei: meu Deus do céu, o que será que eu tenho? Acho que eu tenho alguma coisa de ruim, né? Porque ele olha para mim, ele atendia as pessoas olhando para mim. E quando chegou a minha vez, ele foi muito gentil, pegou nas minhas mãos e ele me disse o seguinte: olha, filha, você sabe o que você tem, não é? Eu falei: não, senhor. Ele falou: você é uma médium e você vai trabalhar muito, você vai viver muito, mas você vai trabalhar muito também. E vai ser a partir de hoje. Eu assustei, porque eu vi aquela mesa com uma toalha branca, várias senhoras sentadas, e já puseram uma cadeira para mim e me mandaram sentar e já trabalhar. No primeiro dia não aconteceu nada. Quantos anos nessa época, Helena? 14 anos. Com 14 anos já? 14 anos. 14 anos. Aí eu sentei na mesa, não conseguia me concentrar. Imagina, 14 anos era praticamente uma criança naquele tempo. Hoje as meninas com essa idade são mais avançadas, mas naquele tempo a gente brincava de boneca. E mandavam concentrar. Pensa em Jesus para fortalecer a corrente. E eu pensava no namoradinho, no bailinho que ia ter na escola, menos em Jesus. E eu percebi que ia atrapalhar o pessoal e falei que eu ia sair. Não, fica mais um pouco. Aí, de fato, eu fiquei. E comecei com incorporações violentas. Esse é um detalhe. As incorporações antigamente eram muito mais violentas do que hoje. E foi bastante... Foi uma surpresa para mim. Mas por questões... De logística, por exemplo, meus pais não tinham carro. Quem nos trazia era um vizinho. Então a gente dependia desse vizinho para vir. O dia que ele não podia vir, eu não vinha trabalhar. Aí na outra semana eu levava bronca. Então aconselharam a minha mãe a me levar na Federação Espírita. Porque tinha ônibus de São Paulo, de Santo André para São Paulo, né? E ficava mais fácil. Era bem demorado, os ônibus levavam um tempão para chegar, mas a gente chegava. E fui para a federação. E quando eu cheguei lá na federação, eu continuei trabalhando, porque naquele tempo não existia evangelização infantil, não havia mocidade, não tinha nada disso. Era espiritismo prático, mediunidade mesmo. E comecei a trabalhar e fui ficando.
Eu tive muita sorte na federação, porque eu tive um aprendizado com as melhores médiuns que a gente pode dizer de São Paulo, talvez até do Brasil. Eu desenvolvi mediunidade com Madalena Armon, filha do comandante Edgar Armon, que foi o fundador das escolas, com a Maria Cútulo, que ela fundou Itaporã, Tirza Rieter, que depois foi ser dirigente do setor 3, eram médiuns extraordinárias. Quando o comandante Armon fundou as escolas, eram essas médiuns que recebiam as fraternidades. Emmanuel, Razin, Dr. Bezerra, eram elas que incorporavam. Uma mediunidade muito boa. E como eu era praticamente uma criança, elas me paparicavam muito. E ensinavam tudo o que eu perguntava, elas tinham muita paciência, né? E foi indo. Acabei indo para a Aliança depois, porque o comandante foi para a Aliança, né? E eu fui para a Aliança. Demorei um pouquinho para fazer a escola de aprendizes. Eu não queria saber de estudar. Eu não queria estudar. Gostei da mediunidade e achava que ia ficar só nisso. Mas quando o comandante se mudou para a Aliança, a escola ficou um pouco mais fácil, mais curta. Então eu resolvi encarar. E fiz a escola de aprendizes. Fiquei na Aliança um bom tempo, até que em Santo André o Dr. Dorival Sortino abriu o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E aí a esposa dele, a dona Claunice, me chamou para ir para lá. Ela falou, olha, você mora a 2 quadras do nosso centro. Por que você vai continuar indo para São Paulo? Né? Não faz mais sentido. E trabalhei no Eurípides um bom tempo. Fiz escola novamente no Eurípides, porque a dirigente era assim espetacular. Itamar Lucchesi, sob a supervisão da dona Tirza Rieter. Eu me encantei com ela, porque era uma dirigente extraordinária. Resolvi fazer escola outra vez. E no Joana não havia escola de aprendiz. As dirigentes do Joana estavam fazendo escola no Eurípides. Então, estávamos fazendo escola juntas. E, quando terminou a escola, terminou a turma, a Cleusa Vespa resolveu abrir escolas no Joana de Ângeles. E ela foi, assim, uma guerreira, uma batalhadora, porque era um centro que não queria abrir escolas. Só queria trabalho mediúnico. E ela bateu o pé. E ela abriu escolas e ela me chamou para ir ajudá-la. Como eu já tinha uma experiência em São Paulo, eu fui para ser dirigente de uma turma de escolas e para ser dirigente da conscientização cristã, que era um curso já mais avançado, para depois que o aluno se torne discípulo. E ajudei no que eu pude. Na escola de aprendizes, e fiquei no Joana até hoje, 30 anos, né? Eu estou lá, 30 anos já no Joana. 30 anos. E aí os trabalhos foram aparecendo, e eu não queria saber de falar. Eu não queria, já tinha feito escola, já tinha bagagem, já tinha conhecimento, mas eu tinha uma inibição que vocês não acreditam. Eu dava como desculpa a timidez. Eu falava, não, eu não quero fazer palestra, nem prece eu não queria fazer lá na frente. Mas era inibição mesmo. Aí um dia veio um mentor e falou assim para mim, você não é tímida, você é orgulhosa. Você tem medo de ser julgada, por isso que você não quer falar. Mas a tua missão é falar também. Nossa.
Depois dessa... É baixar a cabeça. Abaixar a cabeça. E manda quem pode, obedece quem tem aí juízo. Eu descobri que era orgulho mesmo, porque eu via os bambambãs lá da casa fazendo palestras lindas, e ia Divaldo, e ia outros, né? De grande gabarito. E imagina, eu tinha vergonha de começar. E ser julgada. E, de fato, era orgulho. Percebi que eu era tremendamente orgulhosa. Aí aconteceu o seguinte. Um dia, faltou um expositor. Sem avisar, sem nada. E eu encaminhava as pessoas para tomar passe. Era a minha função. Ainda bem que era tarde, eram só senhorinhas, era um pessoal bem mais simples. Não veio, a dirigente lá de fora fez sinal para mim, faz a palestra. E eu fiquei olhando, como fazer a palestra? Ela falou, abre o evangelho, abre o evangelho. Aí eu abri o evangelho, eu conhecia bem a lição, eu mandei ver. Aí foi uma gozação depois, né? E daí para frente, aí não para aí mais. Aí não parei mais. Aí o pessoal vai, acabou a timidez, né? Agora. Que bom. E até hoje. Então, eu faço tudo com muito amor, faço o trabalho das escolas. Eu dirigi 4 turmas de escola de aprendizes. Mas aí eu vou querer que você fale já no próximo bloco, porque nós vamos entrar nessa questão das escolas aí, que você tem bastante coisa para falar. Sabia que ela, como eu logo disse no início, sabemos que ela tem bastante história para contar para a gente, para a gente aprender. Tem muita história. Tem muita história. Vamos dar só um intervalozinho e a gente vai voltar e vamos tocar nisso aí de novo. Tá bom. Temos bastante coisa pela frente. Okay. Então, dentro em breve, voltamos com outro bloco do Espiritismo em Ação, recebendo hoje Eulina Cavalcante de Almeida. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Voltamos com o nosso Espiritismo em Ação, recebendo hoje Eulina Cavalcante de Almeida. E aí, Eulina, depois de tanto percorrer todo esse trajeto aí dentro das casas espíritas, aí você, como você falou, você tem 40 e tantos anos aí na doutrina, mas aí você, nesse intervalo, que nem você entrou no Espiritismo com 14 anos, participando de trabalhos mediúnicos já nessa idade, né? E aí vem a questão da sua vida profissional, a sua formação, né? Como você se formou primeiro em jornalismo, primeiro como professora. Como você iniciou? Qual das duas? Iniciei como jornalista. Como jornalista. E o que te levou ao jornalismo? Eu gostava muito e eu comecei a trabalhar no jornalismo antes de estudar. Foi um convite assim inesperado para eu trabalhar no jornal New Seller, e do Dr. Edson Dotto, que era o dono do jornal, um dos donos, e eu comecei a trabalhar. E depois eu tomei gosto e aí resolvi ir em frente e estudar. Agora, veja, no jornalismo eu tive alguns percalços por ser espírita. Eu vou explicar por quê. Não com o jornal, pessoal do jornal, pelo contrário. A esposa de um dos donos do diário, a senhora Dolores Dotto, esposa do seu Amauri, foi a fundadora do Joana de Ângeles. Ela era espírita. E eles eram
os maridos também eram meio espíritas. O doutor Edson Douto, a esposa dele, a Deise, trabalhava também lá no Joana. Foi ele quem deu o terreno para a construção do Joana. Então, a gente tomou gosto, eles me incentivavam muito. Mas aconteceu uma coisa, veio a Revolução, né? Veio a ditadura. E tanto o jornalista como os espíritas sofreram muito. Eu não sei se vocês sabem, mas os centros espíritas foram fechados pela ditadura. Era considerado crime dar passe. Era considerado curandeirismo. Prática de curandeirismo e prática de medicina ilegal. Aqueles médiuns que faziam cirurgia. Foi muito difícil. Houve muita perseguição. Muitos centros foram fechados. E então a gente omitia que era espírita. Porque era um problema. Espírita era considerado comunista. E jornalista também. Então eu seria comunista 2 vezes, né? Eu ia parar no DOPS. Com certeza, eu ia parar no DOPS. Então, não se falava em jornalismo, ficamos um tempo parados. E a ditadura foi bastante ruim, sabe, para jornalista. Muitos colegas meus foram presos, desapareceram. Você era jovem naquela época ainda? Você, 20 e poucos anos? 25 anos. 25, 26, por aí. E quando você, em não podendo exercer a profissão de jornalista, isso te levou a uma outra? Como jornalista, eu não fui impedida de trabalhar. Ah, você pôde continuar trabalhando? Pude. Sim. Só como espírita que não. Espírita, jornalista era assim. A gente trabalhava, mas sob uma vigilância terrível. Havia censura. Havia censura. Então, eu tinha um suplemento feminino, onde eu dava muita atenção à ciência. Tudo que era artigo científico que eu lia nas revistas, nos jornais, eu dava a minha opinião. Eu tinha um suplemento muito bonito. E o problema é que as mulheres eram mal vistas. Para você ter uma ideia, chegou uma época, a época desse suplemento, por exemplo, eu era a única mulher numa redação de 40 homens. Eu era a única mulher. Então, a mulher jornalista era vista como moça, mulher de má fama. Vamos dizer claramente. Sim. Era isso. Mulher, a mesma coisa que as atrizes e aquela coisa toda, os preconceitos que haviam antigamente. Mas continuei no jornalismo. Depois saí do diário, fui trabalhar em outros jornais, em São Paulo. E depois o espiritismo voltou, quando terminou a ditadura, tudo ficou normal. Se bem que o pessoal trabalhava às escondidas em casa, né? Sim. Tinha as reuniões em casa. A gente não parou de tudo, mas havia perseguição. E como jornalista era muito engraçado, porque a gente tinha que ter na gaveta receitas de bolo, poesias. Por quê? O jornal era semanal e, de repente, não era diário ainda. A censura, uma tal de Dona Solange em São Paulo, que foi terrível, era a censura dos jornais de São Paulo, cortava a matéria. Aquela matéria não podia sair, então ficava um buraco. Você não podia soltar o jornal com um buraco, né? Então tacava uma receita de bolo. Receita de bolo, de torta. Era campeã. Aí aprendi a cozinhar por causa disso. Serviu para alguma coisa. Serviu. Fui testar as receitas. E foi indo. Depois a ditadura acabou e tudo se normalizou. Mas eu tenho lembranças bem tristes do tempo da ditadura, porque amigos queridos, principalmente do jornal Última Hora, tá? Samuel Weiner, era contra a ditadura declaradamente, e todo mundo que trabalhava com ele era considerado comunista. Sim. Tanto que um dos grandes amigos que eu tive na Última Hora,
acabou sendo presidente do Sindicato dos Jornalistas. E aí ele deu um impulso para a profissão. Aí a profissão se normalizou. Por exemplo, passamos a ter um salário mínimo muito maior do que o vigente no país. A gente tinha mais condições de trabalhar. Começou a ser uma profissão mais respeitada. Tá? Mais respeitada. Aí lançaram a revista Realidade. Uma revista que foi assim extraordinária. Pena que não conseguiram, até hoje não sei por que não conseguiram levar adiante, era da editora Abril. Depois veio a Veja. E essa revista deu um impulso muito grande na cultura do país. Sim. Sabe? Era muito importante. E eu nunca parei também num lugar só, tá? Quando eu digo para vocês que eu trabalho no Joana há 30 anos, não é só lá, entendeu? Porque olha, eu não sei porquê, aconteceram tantas coisas na minha vida que eu acho que só pode ter sido resolvido lá em cima e eu assumi compromisso lá e esqueci aqui, porque aqui eu não ia assumir. Você fez uma lista muito grande lá. Eu fiz uma lista muito grande e quando eu voltar eu vou falar, olha, corta por um terço. E aí chega aqui, a gente esquece, tem aquele monte de coisa para fazer. Com essa história de palestras, eu desenvolvi uma palestra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa palestra fez um sucesso enorme. As casas espíritas todas queriam e vinha convite de todo lugar. E como falava de maçonaria, porque a verdadeira história do Brasil foi feita pela maçonaria. E eu contei como a história foi feita realmente na palestra. A maçonaria começou a me chamar para fazer palestra em loja. E eu, então, rompi um novo tabu. Eu passei a ser a primeira mulher a fazer palestras na maçonaria. E faço até hoje. Então, o que aconteceu? Eu levei o espiritismo para a maçonaria. E levei a maçonaria para o espiritismo. Porque essa palestra eu faço em todo centro espírita que me pede, eu não mudo nada. É maçonaria junto com o espiritismo. Porque tem muito a ver, sabe? Sim. É que as pessoas não sabem. Infelizmente, a maçonaria, existe muito preconceito e coisa e tal, mas é uma coisa maravilhosa, muito bonita, tanto quanto é o espiritismo. Não é religião, é uma ordem filosófica, e eu corri o Brasil inteiro com essa palestra. E em muitos centros. Eu sei que, olha, na maçonaria eu já passei de 1.200 palestras. Que maravilha. Fora as do Centro Espírita, que eu nunca contei. Que maravilha. Mas eu fui rompendo tabus, né? Fui rompendo tabus. Passei assim. Hoje eu sei, um grão-mestre da maçonaria me disse que eu sou a mulher que mais fez palestras na maçonaria até hoje. Que muito poucas vão fazer. Não sei se o assunto foi interessante. Mas está dentro, né? O importante é que você... É a questão que a gente sabe, né? Dentro da doutrina não existe nenhum preconceito. Não absolutamente. Existe. Não mesmo. E a verdade é que nós temos essa liberdade. A doutrina, eu vejo a doutrina como sendo uma coisa maravilhosa nesse sentido, porque ela te dá liberdade de você raciocinar e agir desde que seja para o bem. Exatamente. Desde que seja para você instruir e desde que esteja de acordo com os preceitos, com o exemplo que o Cristo nos deixou. E verdade. O Cristo, quem mais buscou fazer a união entre povos, entre níveis sociais e tudo. Então, eu também não vejo nada de estranho você poder fazer uma palestra, um espírita fazer uma palestra numa igreja evangélica ou vice-versa. Exatamente. Nós temos, até dentro da Rádio Fraternal, nós temos sim pessoas que
já nos mandaram, pessoas que são de outra religião, que mandaram mensagens para a gente, não contestando ou não criticando. Isso que é a coisa mais bacana que a gente vê. É você poder saber que as pessoas falam assim, olha, eu até não acho que é assim, mas eu respeito. Então, o que a gente busca, o que o Cristo quer, é que haja o respeito. É, a fraternidade. É a fraternidade. E a doutrina passa isso para a gente. Passa. E quando que nos colocamos como espírita, tem que partir da gente esse respeito para com todos. Exatamente. Né? Eu não tive, então, barreira nenhuma no espiritismo para ir para a maçonaria. E na maçonaria é livre. Qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer palestra lá, porque ela não é religião. Então, o que aconteceu? Eu tenho, assim, um orgulho santo, vamos dizer assim. Eu tenho uma satisfação muito grande que eu levei muito espírita para a maçonaria e muito maçom para o espiritismo. E onde é que acabou aquela Eulina tímida? A partir de quando foi que você se Quando eu resolvi se achou... perder o orgulho. Quando eu descobri que era orgulhosa mesmo e resolvi aí fazer reforma íntima, trabalhar, principalmente o orgulho, né? E no Joana hoje tem muitos maçons, tenho alunos maçons e tenho colegas maçons que foram por causa das minhas palestras na maçonaria. E passa a ter uma interação, né? Houve uma interação. Sim. Porque aí aconteceu o seguinte, eu me apaixonei pelo tema essênios. Pesquisando a origem da maçonaria, eu fui parar nos templários, estudei muitos templários, depois eu fui parar nos essênios e fui além, né? Chegando até Moisés, Atlântida, Lemúria, toda aquela história da humanidade que tem a ver com a maçonaria, né? E me apaixonei. Então, essa palestra dos essênios, ela uniu muito a maçonaria e o espiritismo. Ela uniu bastante. Porque a gente sabe que a maçonaria, ela acabou sendo a depositária na Terra da fraternidade essênia, né? Então, o meu trabalho é muito bonito, é muito gratificante. Eu faço com muito amor. Eu nunca recusei um pedido. Seja uma loja maçônica pequenininha, seja um centro pequenininho, seja uma grande loja maçônica maravilhosa, como tem na cidade de Lins, por exemplo, a loja maçônica de Lins é um palácio. Uma coisa maravilhosa. Nunca fiz distinção. O venerável me chamava, o presidente do centro espírita chamava, eu só pedia o endereço. E na hora estava lá. E nós sabemos disso, tanto que você não hesitou de quando nós te convidamos para poder nos dar a honra de poder participar com a gente, nos apresentando uma palestra, você de imediato se colocou à disposição, fez uma palestra maravilhosa. Fiquei feliz da vida, porque eu falei, poxa, rádio eu nunca fui. Poxa, aí a gente fica... É muito bacana saber que tem pessoas como Eulina que realmente estão aí, estão fazendo a prática, né? E não simplesmente se especializando no aprendizado, nos ensinamentos. E é isso aí, gente. Eu acho que o espiritismo é mais vivência do que estudo. Porque com certeza. Estudar é muito fácil. Agora, colocar em prática os ensinamentos do Cristo, depois a doutrina de Kardec, né? Não é nada fácil você exemplificar. E nós sabemos, nós somos bastante vigiados. Sempre. Sempre vigiados. Eu digo sempre para os meus alunos, evitem de falar no ambiente de trabalho, no ambiente social de vocês, que vocês são espíritas. Não há necessidade de falar que é. Mostrem que vocês são. Se você for um cidadão de bem, respeitar todo mundo, fazer caridade, você não precisa dizer que é espírita. Não está rotulado na testa, né? Então não há necessidade, porque muita gente ainda vê com maus olhos
o espírita. Se você falar que é espírita, muita gente já acha que é macumbeiro. Existe um certo preconceito justamente porque, em função da ignorância a respeito do assunto. Até um desrespeito com a própria Umbanda, que eles acham que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas a finalidade é a mesma. Todas as religiões, a finalidade é a mesma. É a evolução do ser humano. Sim. Então, eu acho que toda religião deve ser respeitada. Com certeza. Então, vamos encerrando mais um bloco e dentro de instantes voltamos com o Espiritismo em Ação, fazendo o nosso encerramento. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, amigos da Rádio Fraternal, retornamos então com o nosso Espiritismo em Ação, nosso bloco de encerramento, recebendo hoje Eulina Cavalcante de Almeida. Eulina, tanto tempo no Espiritismo, há tantos anos já vivenciando, o que você traça para a gente, qual a sua visão hoje do Espiritismo atual, da época que você começou lá, há anos atrás, né? Que era feito de uma outra maneira, como é que era e como é que é, qual a sua visão do Espiritismo, das suas mudanças? Bom, em primeiro lugar, que você foi muito gentil comigo, eu agradeço. Você disse que eu tenho 40 e poucos anos de Espiritismo, que você acho que você fez um paralelo do que eu falei. Só que eu tenho 77 anos e eu comecei com 14, então veja quantos anos. São 63 anos. Então, né? 63 anos, com certeza, não é pouco. Né? Não é pouco, não é, por isso que eu disse que é uma vida, né? Olha, nesse tempo todo, nessa experiência toda que eu tive no Espiritismo, eu conheci espíritas maravilhosos. Eu tive a oportunidade de conhecer muito de perto Chico Xavier. Eu ia muito para Uberaba. Primeiro comecei indo com o pessoal do Eurípides. E depois, quando eu saí do Eurípides, eu fui para o Joana, eu comecei a ir por minha conta. E todo fim de semana eu ia para Uberaba, cheguei a trabalhar muito com Chico Xavier. Tinha amizade, íamos na casa dele. Dorival Sortino era amigo dele pessoal, então nós íamos na casa do Chico. E lá eu conheci pessoas extraordinárias. Além do Chico Xavier, conheci a Dona Aparecida, do Hospital do Pênfigo, que foi uma criatura, assim, uma santa na Terra. A Aretusa, que era uma médium extraordinária, era uma moça que era muda, mas ela cresceu na doutrina espírita, orientada pelo Chico, e era a única pessoa que dava passe no Chico Xavier. Ele não tomava passe com outra pessoa, era só com ela. Conheci um médium chamado L'Argenton, que curava com plantas, muito famoso. Conheci gente extraordinária, gente que dava o sangue pelo Espiritismo, sabe? O senhor Espartaco do Batuíra, em São Paulo, e muitos dirigentes de centros do Brasil todo que a gente se encontrava lá no Chico. E eu conheci um pessoal muito engajado, um pessoal que levava o Espiritismo muito a sério, sabe? E isso, no decorrer do tempo, foi mudando. Então, quando comecei a dar escolas de aprendizes no Joana há 30 anos atrás, era uma coisa.
Os próprios alunos eram diferentes, os médiuns eram diferentes. Aí aconteceu o seguinte, o espiritismo virou moda. Virou moda porque aí lançaram o filme do André Luiz, O Nosso Lar. E foi um boom no espiritismo. Quando esse filme foi lançado, todo mundo queria ser espírita. E começaram a lotar as casas espíritas. Mas ninguém queria se comprometer muito, né? Quando sabiam que tinha que fazer escola para depois trabalhar, já ia caindo fora. Então, a gente conseguiu formar grandes turmas. Muitos estão no Joana trabalhando até hoje. Mas o que eu acho é o seguinte, houve uma grande diferença a partir da internet. Por quê? O pessoal não se contenta só com a doutrina espírita, os alunos. Eles buscam muito informações na internet. Assim como todo mundo procura médico na internet, né? Procura o Dr. Google, né? O pessoal procura também Hoje se cura pela internet. Se cura tem receita, né? Pega a receita já pronta na internet. Já pega a receita pronta. Então, isso é um problema, né? E a mesma coisa com o espiritismo. De repente, começou a se misturarem as coisas. Aí começou a aparecer outras técnicas fora de Kardec. A gente não vai citar o nome em respeito, que a gente respeita tudo. Mas apareceram outras formas de trabalho e o pessoal foi pesquisando e já não foi aceitando tanta coisa que a gente colocava de Jesus, de Kardec. O pessoal da Igreja Católica, por exemplo, chegava no Espiritismo, isso depois do Nosso Lar, que chamou muito a atenção, mas não aceitava o nosso ponto de vista, porque nós não temos dogmas. E aí chocava. Né? Chocava com a religião católica. Então, muitos católicos vinham e não ficavam. Evangélicos, não. Evangélicos nunca vieram para o espiritismo. Pelo menos eu não conheci. Eu sei que eles têm um preconceito muito grande com o espiritismo, mas tudo bem. A gente respeita, eles fazem coisas maravilhosas também, tudo bem. Mas hoje, o que eu acho assim de diferente do espiritismo de hoje e do passado é o compromisso de você trabalhar. O que adianta você ler 1000 livros? Quando você chegar lá em cima, ninguém vai perguntar para você quantos livros você leu. Não vão perguntar. A gente já sabe disso, a gente já leu em livros espíritas que falam isso. Eles vão perguntar para a gente o que a gente fez de bom. Eles vão ver as mãos dos espíritas calejadas de trabalho em benefício do Cristo. E essas mãos calejadas que eles vão ver do trabalho incessante que a gente assumiu para valer, talvez isso seja, não sei se vai contar mais pontos, eu não me preocupo com isso, mas eu acho que será mais bem visto. Porque eu conheço espíritas intelectuais que, nossa senhora, já leram não sei quantos livros, mas não trabalham em casa espírita. Então eu fico pensando, para que o conhecimento? Dar opinião, né, nas atitudes dos Dá testemunho. Outros, isso é muito simples, né? Foi aquilo que você bem colocou. Então, saber como é o certo e ensinar os outros a fazer o certo é importante, sim. Mas é muito mais importante que nós façamos esse certo. Exatamente. Então, nós sabermos como fazer e não o fazermos, o que isso conta a nosso favor? Exatamente. E é bem o que você colocou, talvez essa questão do comprometimento. Mas aí, Eulina, te pergunto uma coisa. Esse comprometimento existe, tem essa questão realmente na questão da doutrina, mas isso não é uma coisa que hoje o mundo está vivendo uma falta de comprometimento. E eu não vou nem dizer que é no caso da doutrina, mas é uma falta de comprometimento com Deus, com Cristo. Sim, no geral. No geral, né?
É lógico que nós estamos aqui falando no caso da doutrina e assim, isso acontece realmente, né? E você muito mais que nós sabe disso, porque você à frente como dirigente de uma turma da escola e trabalhando como coordenadora, supervisora dentro dos trabalhos da casa, que você também trabalha, coordena os trabalhos da casa, Joana, alguns trabalhos também trabalha nesse sentido. Nós sabemos que é difícil as pessoas abraçarem aquilo como se fosse uma responsabilidade, como é uma coisa tão importante, como é você respirar, como é você chegar em casa todo dia, como é você levar o pão, como é você chegar, fazer a janta, né? Todo dia tem que fazer a janta. E quando você se compromete dentro de uma casa ou você se compromete dentro de um trabalho, é a mesma coisa, você tem que fazer aquilo. Exatamente. E talvez esse comprometimento... Seria isso que você está colocando? Isso. Nessa linha que você está fazendo? É nessa linha, porque veja só, já foi revelado que um médium como Chico Xavier vai levar 1000 anos para aparecer. Que um médium do tipo de Chico Xavier aparece na Terra de 1000 em 1000 anos. E nós tivemos o Francisco de Assis, né? E depois Chico Xavier. Sim. Né? Depois Kardec e depois Chico Xavier. Então, esse comprometimento de você dizer, olha, você aceita dirigir tal trabalho de Luiz Sérgio que combate as dependências químicas? Aceito. Tudo bem, estou lá. Eu nunca falhei um dia. Mas, para você reunir uma mesa de médiuns hoje em dia é bem difícil. O pessoal é muito ocupado também. Tem isso, né? O pessoal tem empregos aí que exigem muito da pessoa. Sei lá. Eu acho assim, tem um certo grau de irresponsabilidade no espiritismo. Aí nós vamos entrar naquela questão, naquele ditadinho popular que diz que ajuda-te, que Deus que o céu te ajudará. Tá. Então, se você... dependendo do tipo de problema que você tem, se você achar que, tudo bem, se não der para ir eu não vou, até onde está a sua vontade de aí ir? Aí que está, o comprometimento. Eu acho que isso é a diferença do passado, porque no passado o pessoal dava a vida pelo espiritismo, como o Chico deu, como a Dona Aparecida deu. Dona Aparecida não tinha um par de chinelo para pôr no pé naquele hospital do Pênfigo, que era uma coisa terrível, né? E muitos outros médiuns maravilhosos. Não tinha casa para morar, morava na própria instituição. Tem o caso lá em Uberaba, o famoso, né? Daquele psiquiatra espírita que hoje escreve livros, Dr. Inácio Ferreira. Ele dedicou 50 anos da vida dele dentro do sanatório que ele dirigia. Então, hoje você não encontraria pessoas para fazer isso. Cada um quer ter sua casa, seu conforto, todo mundo vai lá naquela hora. Como você falou, o dia que não dá para ir, não vai. Né? E as pessoas necessitadas estão lá te esperando, né? Pois é. As pessoas e os espíritos, né? Porque é lógico que dentro de uma casa espírita você atende desencarnados e você tem o tratamento dos desencarnados. Você faz um tratamento de desobsessão de dependente químico. Você precisa de um respaldo muito grande. Você precisa de uma sustentação muito grande. Eu tenho 14 médiuns. Tem dia que eu tenho 6 médiuns. E é difícil fazer um trabalho desse com 6 médiuns. Sim. Agora, ultimamente, não. Ultimamente estava bom. E, infelizmente, veio esse Covid. Mas você sabe de uma coisa? Por falar em Covid, eu acho que após Covid, a coisa vai mudar. Eu estou sentindo uma preocupação muito grande agora. Eu vejo por amigos meus, por parentes, procurando estudar livros espíritas, me pedindo livros emprestados, querendo saber como faz, como não faz. Eu tenho a impressão que após Covid, o espiritismo vai... Você está otimista? Eu estou. Eu sei que a época é transição, é difícil,
Nós estamos em pleno apocalipse, mas eu acho que o Covid veio para ensinar muita coisa para a humanidade. Eu sou otimista. Pelo que eu tenho visto, as pessoas... Você não imagina o que os meus trabalhadores me escrevem. O WhatsApp é o dia inteiro. Eu recebo quase 500 recados lá. Todo mundo, quando é que nós vamos voltar a trabalhar? Quando é que o centro vai abrir? Quando é que vai ter passe? Um interesse muito grande de gente que não frequentava a casa espírita. Acho que talvez o engajamento seria maior. Pode ser maior. Não só no espiritismo, mas em todas as religiões, viu? Eu estou sentindo assim uma busca pela religião agora. O medo está fazendo as pessoas buscarem a religião. Está fazendo as pessoas rezarem mais, sabe? Talvez a religião, talvez ela deixe de ser um amuleto, porque sim, até então... Né? Deu uma dorzinha de barriga, você vai, corre, eu vou lá no culto, eu vou numa casa espírita tomar um passe, exato, e talvez as pessoas perceberam que não é só isso, né? Não é só isso. A gente está percebendo isso pelo seguinte: o Joana manteve um trabalho de assistência social muito grande durante todo esse período da pandemia. E muita gente que eu nem sonhava queria me perguntar: olha, o teu centro aceita doação? Como é que a gente faz para levar? O que vocês precisam? E a gente dava o site do Joana e o pessoal pesquisava. O Joana distribuiu centenas e centenas de cestas básicas, de remédio, enfim, de tudo. Manteve o sopão, que é um trabalho muito importante. Então, eu acho que as pessoas vão se engajar mais. E nós torcemos muito para que isso aí realmente venha acontecer, né? Eu acho que sim. Porque, me diga uma coisa, qual é a salvação para a humanidade? O que Jesus falou? Sem a caridade, não há salvação. Como é que você vai praticar caridade se você não tiver o respaldo de uma religião? É meio complicado. Fica difícil de fazer isso. Não fica? Com certeza fica. E é isso aí, gente. Sabia que a gente teria muito. E acho que dá para mais umas 2 horas de conversa com a Eulina se nós tivéssemos tempo aqui, né? Mas isso é muito bom, porque isso faz com que você venha até nós novamente, né? Venho, quando vocês quiserem. Seria muito bom poder, sabe, estar aprendendo, porque é um aprendizado. Você conversar com as pessoas que estão engajadas, que nem a Eulina, com essa vivência espírita que ela tem, essas histórias e todo esse trabalho que ela desenvolve, isso realmente nos dá força. E gostaria muito, espero que tenha animado vocês que puderam nos acompanhar até o momento, para poder ver que dificuldades todos nós temos, mas a doutrina ela nos dá o caminho e a força. A fé depende de cada um. Muito obrigado, Eulina, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer muito grande. Fiquem com Deus. E eu desejo, assim, que esta rádio cresça cada vez mais. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Que vocês estão sendo pioneiros também, batalhadores, guerreiros, né? Num trabalho diferente, né, do que nós tínhamos. Temos rádios espíritas, mas eu digo aqui na nossa região, né? Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito e eu desejo muito sucesso para vocês. De coração, viu? Nós te agradecemos muito. Fiquem com Deus. Obrigado, queridos amigos. Até a próxima com o Espiritismo em Ação. Fiquem com Deus. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.